Boa noite para vocês. Hoje nós vamos trabalhar com questões da CPCOM, certo? De Cuitegi e Cuité. Esse concurso foi realizado em 2019. E o interessante é quando eu estava fazendo essa parte de questões, eu observei que foi exatamente o que a gente debateu na aula do Windows. Exatamente, do Windows e do Linux. Então vocês vão se deparar aí com algumas questões. Eu vou tentar trazer na tela. Eu já ministrei aula hoje à tarde para alguns alunos e vou trazer aqui para vocês essas questões. Olha, uma questãozinha assim bem top, sabe? Essa questão aí diz o seguinte. Ela diz, vou botar aqui o apontador a laser. Diz o seguinte: qual é o tamanho máximo para um nome de arquivo no Linux? Qual o tamanho máximo para um nome de arquivo no Linux? Vamos tentar entender essa situação. Tanto no Linux como no Windows, a quantidade de caracteres utilizado é a mesma, beleza? Que em si não é nem o Windows nem o Linux, e sim os programas que estão instalados dentro do sistema, que vão permitir a quantidade de caracteres. No CMD ou no MS-DOS, que é a matriz, né? O MS-DOS é a chave para você instalar programas, para você formatar o computador, para você fazer uma busca na questão de pastas e subpastas. Quem trabalha com o CMD, pessoal que faz programação, a quantidade de caracteres permitida é 8, certo? No MS-DOS, que a gente acessa o MS-DOS através do CMD, que é um comando. Depois eu mostro para vocês. Lá são 8 caracteres. Já no Linux e no Windows, a abrangência é maior. Não sei se vocês já digitaram algum texto e quando vocês foram salvar lá, vocês digitaram quase uma frase, clicaram em salvar e ele foi. Eu acho que vocês nunca observaram a quantidade de caracteres que foi utilizado na hora de salvar aquele texto. Quando ele fala caracteres, ele está falando de quê? De letras, números. Visto que alguns programas ele não aceita ponto, não aceita vírgula, certo? Não aceita jogo da velha, asterisco, não aceita. Beleza? Então quando ele fala caracteres, ele está englobando. Então, para a gente tentar adequar, a letra A diz 8 caracteres, a gente já sabe que não é. Letra B, 255 caracteres. Letra C, 11 caracteres. Letra D, 12 caracteres. E letra E, 128 caracteres. A alternativa correta aqui pra gente, o pessoal que assistiu a aula já sabe, é 255 caracteres. São os permitidos pelo Linux, certo? 255 caracteres. Essa é a resposta correta, beleza? Vou continuar. Se alguém tiver alguma dúvida, me interrompa, que eu volto. Vou achar aqui. Próxima questão. Nós vamos trabalhar com 12 questões, tá certo? No modelo TCP/IP, protocolos como TCP, UDP, SCTP pertencem à camada de transporte, aplicação, internet, enlace, sessão. E aí, qual seria a opção correta? Lembrando que todas esses protocolos TCP/IP,
eles são protocolos utilizados em rede, tá certo? Eles são utilizados em rede, que eu até expliquei hoje, que independente que você tenha acesso à internet ou não, a rede vai continuar funcionando sem nenhum problema, sem nenhuma interrupção, tá certo? Então aí a gente já mata a letra C, não tem nada a ver com a internet, certo? O protocolo TCP/IP ele funciona dentro de uma rede corporativa, dentro de uma rede independente. Pronto, lá no curso eu tenho 7 computadores, quer dizer 8, né? Tem um notebook. Aí todos esses computadores estão ligados em rede, certo? Se estão ligados em rede, independente que tenha internet ou não, eu consigo através do meu computador acessar todos os outros computadores, ver tudo que está lá, o que os alunos estão mexendo, o que deixaram de fazer, porque eu criei dentro do curso uma intranet, certo? Que é uma rede própria lá do curso. Agora, como eu coloquei internet, certo? Liguei a internet no switch ou no hub, dá para todos os computadores acessarem a internet ligados no mesmo equipamento, seguindo a mesma rede de transmissão de dados. Então, pelo que eu falei aí, já dá para vocês entenderem qual é a resposta correta, né? Vou citar aqui para vocês. O TCP/IP é uma planilha de protocolo que surgiu aqui da meta aqui. Viabiliza, certo? A comunicação entre computadores. TCP/IP. Lá no meu trabalho, na minha sala, a impressora, temos 2 impressoras, aí temos a central de internet e temos 6 computadores. As 2 impressoras, elas estão ligadas em rede. Quando eu mando imprimir algo, aqueles dados são transportados para onde? A impressora e sai o resultado. Então, TCP/IP, que são os protocolos de TCP, UDP, SCTP, pertencem à camada de transporte, certo? Transporte, que seria nesse caso aí aplicação, transporte e rede camada de interface, que são esses TCP, UDP e SCTP. Beleza? Então a alternativa correta aqui do modelo TCP/IP, esses protocolos aqui, eles pertencem à camada de quê? De transporte. Independente que tenha internet ou não. Que isso fique bem claro, viu? Independente que tenha internet ou não. Deixa eu grifar aqui. Depois eu vou mandar para vocês o caderno de respostas. Vem explicando tudo direitinho. Então aqui. Próximo. Essa daqui quem olha se desespera na hora. Mas eu até debati lá. Vocês têm que observar o seguinte. Que nessa planilha a CPCOM foi até boazinha. Por quê? Porque se vocês observarem dentro da planilha, só tem o número 1. Só tem o número 1. É 1. Agora, se o aluno não sabe distinguir a diferença entre 2 pontos e ponto e vírgula, ele boia aí na hora. Na horinha. Então eu na aula hoje não teve como eu exemplificar, porque o meu Office estava desativado. Foi uma correria grande hoje. Mas eu já preparei aqui essa planilha. Aqui no Sheets, né? Que é o Google Planilhas. Mas vamos entender aqui primeiro, utilizando um programa Google Sheets, que é Planilhas Google, qual a alternativa representa o resultado da fórmula D1 mais D4 mais sum, que significa soma, C1 2 pontos C3 ponto e vírgula C4 mais product
B1, ponto e vírgula, B3, dois pontos, B4, mais multiply, ou multiply, A2, A4. Se olha um negócio desse aqui, aí tem as opções. O pessoal tá vendo um monte de 1 aqui, né? Já ia querer meter nessa daqui. Aí, 5, 1, 9, 10 e 8. Deixa eu pegar aqui. Onde é que tá? Está aqui, deixa eu ver. Vou conseguir compartilhar aqui com vocês. Compartilhar a tela aqui com vocês. Todos estão vendo a planilha aí? Aqui ele já trouxe o resultado da fórmula. Deixa eu tentar aumentar aqui o zoom. Pronto, aqui. Nós temos aqui 1 em todas as células, beleza? Ele já trouxe aí o resultado. Trouxe 1 em todas as células. E aqui está a fórmula, que é a fórmula que foi exigida lá. Toda a fórmula exigida. Ele quer o seguinte, ele quer saber qual é o resultado de tudo isso aí. Então eu vou exemplificar para vocês o porquê que ele chegou nesse resultado. Primeiro, ele quer que você some da D1 mais D4. Se eu somar, pessoal, D1 com D4, vai dar quanto? Pela lógica aqui. Eu tenho aqui D1 e tenho D4. 1 mais 1 é igual a quanto? 2. Tá vendo? D1 mais D4 é igual a 2. Se eu somar, pessoal, aqui, da C1, aí tá a diferença, viu? Aqui, ó. Ponto e vírgula significa até. Até. Se eu somar da C1 até a C3, aqui ó, C1, C2, C3, eu vou ter quanto? 3. 3, certo? C1, C2 e C3. Então 3. E por fim, somar o valor da C4, eu vou ter quanto no resultado? 4. É a questão mais besta que eu já vi. Aí, ao todo, eu tenho aí 2 com 4, 6. 2 com 4, 6. Bora lá. Terminou ainda não. Se eu multiplicar da B1 com a B3 até a B4, eu vou ter quanto? Quando a gente multiplica 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá quanto? 1. Tá dando para pegar mais ou menos aí qual a ideia? E ele quer, na última, né, que é o multiply, nós vamos, ele vai multiplicar e repetir, certo? Multiply é como se fosse um play, você multiplica e retorna o valor. O multiply ele faz isso. Ele vai retornar o valor do produto da A1 e da A4. Portanto, o valor retomado vai ser o quê? 1. Aí cada função retorna um valor e depois soma tudo. Portanto, quando a gente terminar tudo isso aqui, o valor final vai ser quanto? Vai ser 8. O que engancha aí é o multiply. Ele retorna, ele soma e retorna o último valor. Soma e retorna o último valor. Quando ele soma e retorna o último valor, aí ele chega até o número 8. Qual foi o último valor que a gente somou, pessoal? Para vocês entenderem. Não foi o 4? Vocês estão entendendo agora? Qual foi o último valor que a gente resolveu? Primeiro a gente resolveu 2.
Antes dessa última fórmula, multiplay. Qual foi o último valor que a gente resolveu? 4. 4 vezes 2, 8. Não foram duas funções? Aí ele chegou ao resultado 8. Essa é a justificativa da questão 3. Que depois eu vou trazer mais questões, depois eu vou pegar uma aula só de Excel para mostrar a vocês algumas fórmulas e vocês vão assimilando mais essa parte de Excel, porque Excel é programação pura. Como eu já fiz curso de programação, já paguei cadeiras de programação, é o programa que eu mais amo de ensinar é o Excel. Então vamos aqui para compartilhar com vocês outra tela. Para aqui. Compartilhar outra tela com vocês. Pronto, aqui nesse caso, a alternativa certa é a letra E. Alternativa E. Próximo. Isso daqui é show de bola. Eu acho que vocês vão acertar de boa. Tirando os dois alunos de hoje, né? A linha de processadores Core i7 é desenvolvida pela empresa. Qual a empresa que desenvolveu o Core i7? Qual será que foi? Foi a Google, foi que desenvolveu o Core i7? Será que foi a AMD que desenvolveu o Core i7? Texas Instruments, Microsoft? Ou será que foi a Intel? Com certeza foi a Intel. A linha de processadores que tem o nome Core são todas da Intel, certo? Todas da Intel. Beleza? Então, a alternativa correta, letra E, de elevador. Vamos para essa. Uma possível definição de URL, Universal Resource Location, é um protocolo universal para localização de arquivos, o endereço universal de recursos na internet, o endereço universal de um conteúdo de mídia, um atalho local para acessar uma página da internet, o endereço IP atualizado diariamente de conteúdos dinâmicos. E aí, qual seria a opção correta? Ninguém vai chutar? Preste atenção, olha. Um protocolo universal para a localização de arquivos não é. O endereço universal de um recurso da internet. O endereço universal de um conteúdo de mídia. Como? Um conteúdo de mídia. Se tudo que a gente mexe na internet, ele já tem mídia embutida. Um atalho local para acessar uma página da internet, isso aí é um link. Ah, envia um link aí? Envia o atalho aí para mim? Um link. O endereço de IP atualizado diariamente de conteúdos dinâmicos. Não, a alternativa correta é a letra B de bola. O endereço universal de um recurso na internet. Ok? Estou indo bem devagarzinho, que só são 12 questões, viu? Isso que eu estou explicando bem devagarzinho.
Bem devagar. Nós vamos para a sexta questão. Já que ninguém está questionando nada, está todo mundo entendendo, graças a Deus. Aqui a alternativa correta. Bora lá, essa daqui no mata-mata. Essa daí é no mata-mata. No Microsoft Excel 2016, a funcionalidade texto para coluna, localizada nas abas de dados, tem a seguinte função. Qual seria a função? Pessoal, se você lê a questão, você mata na hora. Você mata essa questão assim, ó, 2 palitos. Porque o enunciado já está dizendo tudo. Criar uma nova consulta vinculada à tabela selecionada no Excel. Ele não quer nada de vinculação. Ele quer saber a funcionalidade de texto para a coluna. Texto para a coluna. Texto para a coluna. Localizar valores rapidamente classificados nos dados. Não, ele quer saber de texto para a coluna. Ele não quer saber de valores. Obter os dados mais recentes. Não, ele não quer saber de dados. Ele quer saber texto para a coluna. Dividir uma única coluna de texto em várias colunas. Exatamente. Porque ele quer a funcionalidade de texto para a coluna. Então a alternativa correta é a letra D de dado. Deu para entender? Que o enunciado já dá o caminho certo para a questão. Criar uma nova planilha para prever tendências de dados. Não, ele não quer saber de dados, não. Ele quer saber localizada na aba dados. A aba dados é igual à aba arquivo, editar, exibir, inserir, formatar. São abas. Ele quer saber de quê? Da função. Então a função é dividir uma única coluna de texto em várias colunas. Essa é a alternativa correta. Isso aqui. Letra D. Próximo. No Microsoft Word 2016, são funcionalidades da aba referências. Número de linha, painel de seleção e recuar, não. Por quê? Porque aí são funcionalidades da guia inserir. Inserir número de linha, inserir painel de seleção, inserir recuo. Selecionar destinatários, iniciar a mala direta e envelopes. Também não, essa daí é de formatação. Rascunho, macro e modo de leitura. Não, isso aí é modo de exibição. Isso aí são funcionalidades de exibição. Espaçamento entre parágrafos, efeitos de fonte. Também não, isso aí é da formatação. Inserir nota de rodapé. Ó, referências de nota de rodapé. Inserir referências de índices, de ilustrações, e inserir referências de marcar a entrada. Alternativa correta, letra E. Que é a outra, viu, pessoal? Vocês, eu sei que eu estou oferecendo um material para vocês. Eu não estou duvidando, né? Mas os que leram o material estão de parabéns, viu? Tem aluno aqui que eu não vou nem dizer, que nem entrou no grupo ainda, não assistiu nenhuma aula e quer fazer a prova de matinhas. E olha que eu estou trazendo conteúdo em primeira mão. Estou dividindo os conteúdos, estou falando de Linux, estou falando de Windows, estou falando do Office, estou falando de rede, certo? Então tem que haver ali um interesse, tem que ler o material. Se não entender, teve um aluno aí que me chamou no privado, no outro dia eu respondi, ou foi 2 dias depois, mas eu respondi, certo? Que é a questão do MS-DOS. Então tem que estar mastigando.
Divida os tempos de estudo, deixa na segunda-feira só para informática, a terça para outra e assim outra. Depois entra lá no YouTube e revisa a aula. Tem que ser nesse ritmo. Senão você vai chegar lá só vai assinar seu nome. No dia da prova eu vou estar lá. Vou estar lá, só observando e dando uns bisuzinhos. Essa daqui eu falei pro pessoal da tarde, mas eu falei a questão equivocadamente sobre a alternativa correta. Ele quer saber o tipo de slot. E eu falei na aula da tarde qual o dispositivo que é adaptado no slot. Então aí eu troquei as bolas, certo? Ele quer saber o tipo do slot, certo? Eu falei ao pessoal da tarde que era a letra A, mas não é a A, viu? Vocês corrijam aí no caderno de vocês. Eles vão assistir a aula e eles vão entender. A RAM é a memória do computador, certo? A memória RAM é a memória principal responsável por armazenamento temporário de todos os programas que estão abertos ou sendo executados. A resposta correta é a AGP, certo? Que é o slot exclusivamente para a placa de vídeos. AGP. Tem o PCI e tem o AGP. O AGP é mais antigo, o PCI é mais novo. Pegam placas mais modernas. Já trazendo aí a alternativa correta, que é a letra B. O PCB é uma placa de circuito impresso. DDR, posso dizer assim para vocês que é um modelo de memória, um dos modelos de memória. E o ISO, que eu falei para eles lá, que é um tipo de certificado de aprovação, né, de alguns equipamentos. Tem a ISO 9100, a ISO 9000 e alguma coisa. Então só corrigindo aí para vocês, a alternativa correta do número 8 é a letra B de bola, AGP. Ele não quer saber qual o slot que é adaptado à placa, mas sim o tipo de slot. Ele quer aqui o tipo de slot. Para conferir o histórico e recuperar edições de um documento no Google, que é o Google Docs, deve-se inicialmente, com o documento aberto, clicar onde? Depois vocês criam uma conta do Google, se bem que vocês têm, né? Vocês estão assistindo a aula, e vocês dêem uma vasculhadazinha lá no Google Docs, no Google Sheets, que é planilhas. Tem também o Google Apresentações, e fica tudo armazenado na nuvem. Vocês dêem uma olhadinha lá. Tem muita coisa interessante, principalmente a questão de atalhos. Certos atalhos pelo teclado. Quando você abre lá uma guia, tem no cantinho, depois eu mostro aqui para vocês. Ctrl P, imprime, Ctrl C, copia, Ctrl X, recorta. Certo? Vocês prestem muita atenção nisso aí também. Ele quer o seguinte: para conferir o histórico. Também tá na cara, viu? Tá na cara essa daí. Vamos lá. Ele quer conferir o histórico. Ele quer conferir o histórico e recuperar edições do documento. Letra A. Complementos. Deslizar até o histórico de revisão. Clicar em ver histórico de revisão. Não, essa tá fora. Ele não quer complementos. Certo? Nada de complementos. Quando você salva um arquivo, já está dizendo, ó, salva um arquivo. Quando você vai abrir um arquivo, esses documentos vão ficar no histórico em que guia? Em que aba? Arquivo. Então a gente mata a B e mata a E. Vai ser entre a C e a D. C e D. Aí eu vou na C, arquivo, deslizar até revisões e clicar em ver versões.
Ou letra D, arquivo, deslizar até histórico de versões e clicar em ver histórico de versões. Qual está mais parecido aí com a letra, com o enunciado? Para conferir o histórico e recuperar edições de documento do Google, deve-se inicialmente, com o documento aberto, clicar em... Qual seria a alternativa correta? D de dado, arquivo, deslizar até histórico de versões e clicar em ver histórico de versões. Assim, é só ler o enunciado e combinar. E saber que todo documento que é salvo no computador, sempre que você vai salvar, você tem que ir aonde? Arquivo. Arquivo. Eu quero abrir. Arquivo. Eu quero exportar. Arquivo. Certo? Tudo é lá em arquivo. Alternativa correta. Letra D. Estão calados aí porque o negócio tá bom. Tem essa e mais duas. Viu? Considere as seguintes afirmações. Hub. Acho que vocês nunca viram um hub. Ou já viram e não sabem que ali é um hub. Que eu mostro pra vocês já já o que é um hub. Que é a mesma coisa de um suíte, certo? É onde quem trabalha em empresa ou em casa mesmo, você tem um roteador e no roteador você tem um equipamentozinho preto que você conecta o cabo de rede, vários cabos de rede, e ali você faz a distribuição, certo? Você transmite por outras máquinas os dados. Só que esses dados eles só vão ser recebidos pelas pessoas que são as receptoras uma por vez. Não é tudo numa lapada só não é tudo de uma vez só não. Nesse caso o número 1 diz o hub, dados vindos de um computador e os transmite às outras máquinas. No momento em que isso ocorre, nenhum outro computador consegue enviar o sinal. Sua liberação acontece após o sinal anterior ter sido completamente distribuído. Beleza, certíssimo. É igual uma ligação telefônica. Se alguém está ligando para você e a outra pessoa vai ligar, o que é que acontece? Fica em espera. Quando voltar, aí você liga e consegue falar. Em um suíte, os dados vindos do computador de origem somente são repassados ao computador de destino. Não. Veja aí a questão do somente, viu? Toda questão que vem somente, você pode ir atrás, que está errado. Em um suíte, os dados vindos do computador de origem são repassados ao computador de destino. São passados, não é somente ao computador de destino, não. Certo? Ele pode ser enviado para outros computadores também. Não é somente para ele, não. O 3. O roteador pode fazer a mesma função de um suíte, mas tem ainda a capacidade de escolher a melhor rota em um determinado pacote de dados. Deve seguir para chegar ao seu destino. Com certeza. Pode ver. O suíte, pessoal, ele é ligado no roteador. Direto. Então, vem do roteador, passa pelo suíte e faz a distribuição. Essa é a lógica. Certo? Todo suíte tem que estar ligado, um cabo tem que estar vindo do roteador. Então, a alternativa correta, letra A. Em segurança da informação, um IDS pode ser... Primeiro, vamos entender o que é o IDS.
O IDS, pessoal, ele é responsável por fazer a detecção de intrusão, certo? IDS. Ele detecta invasores. Essa é a função do IDS. Eu também já dei a resposta, né? Aí é demais. É um sistema de detecção de imagem que permite a recuperação das principais imagens do ataque recebido, permitindo detectar invasor pela análise das imagens. Nunca, imagem não. Por imagem não. Um software de interrupção de disco, também não. Não é software de interrupção de disco não. É um sistema de detecção de intrusão, até aí tá certo, que possibilita a coleta e o uso de informações dos diversos tipos de ataques, ajudando na defesa de toda a infraestrutura de rede. Essa é a resposta correta. Essa daí é a correta. Certo? Essa daí é a alternativa correta. Certo? Um sistema de detecção de intrusão que possibilita a coleta e uso de informações dos diversos tipos de ataque, ajudando na defesa de toda a infraestrutura de rede. Toda a infraestrutura de rede. Aqui. Letra C. Essa daí vocês que vão me responder. São nomes de versões do Windows. Server Desktop, Home Pro, Ubuntu e Red Hat, 7 e 8, Office e OneDrive. Deixa eu ir aqui para a tela. Se alguém está respondendo aqui. E aí, ninguém vai dizer qual é? Vamos aqui. Tô aqui. Letra B, D, D, 7 e 8? Não. Office e OneDrive, isso aqui são... O OneDrive é do Google, né? E o Office é a marca da Microsoft. Microsoft Office. É essa, pessoal. B, Home e Pro. Tem um Windows Home, tem um Windows Pro, tem um Windows Start, tem um Windows Enterprise. A gente viu isso na última aula. Certo? Essas são as questões de hoje. Aí com vocês. Bora tirar as dúvidas? Bora. Se tiver dúvida, pergunte. Pode perguntar.
Eu vou editar e vou jogar lá no YouTube. Já já. Nada? Pode encerrar? Vou mandar um material top aí, a justificativa de cada questão para vocês. A justificativa e já o material para estudo. Complementar para vocês estudarem já para as próximas questões. Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, eu sei que o professor é bom demais, né? Então a gente encerrar aqui. Querem voltar alguma questão? Só dizer. Pronto, boa noite para vocês e até segunda-feira, se Deus quiser.